Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, hein? O São Paulo teve lá a contusão do Pablo Maia e aí abre uma discussão imensa para quem que vai ser o volante do São Paulo. Se isso antecipa a vinda do Thiago Mendes e tal, ou se o próprio Casemiro poderia voltar para o São Paulo aqui agora, se o Negrutti vai jogar. Outra discussão que está tendo no São Paulo, que também não fica atrás, é quem que vai jogar, o Ferrarese ou o Sabino, nesse novo sistema de 3-5-2. Porque se nós analisarmos direitinho, o Zubeldia, ele gosta de ter aquele zagueiro canhoto pela esquerda também. Então não é muito difícil o Ferrarese seguir no banco de reservas com a volta do Alan Franco e o Sabino jogar pela esquerda, talvez o Arboleda pela direita, o Alan Franco, e jogar Arboleda e Alan Franco de qualquer jeito. Mas o Sabino não perder a vaga. O Zubeldia falou bem sobre isso e eu quero elucidar aqui, lembrar tudo o que ele falou para trazer para vocês, beleza? Então, lembra do atacante o Jean Dias, o atacante da Ponte Preta, que tem 34 anos, o Zubeldia fez elogios pro cara e tal, também tem dado bastante o que falar e eu quero conversar com você sobre isso aqui e now. Vamos junto? Então, chega nesse likeão aí, posso contar com o likeão, o likeinho, e se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e eu faço muita questão de ter você por aqui, viu? Venha comigo nesse vídeo matinal e aí você se inscreve e não perde nada todos os dias. Tamo junto? Então tamo junto então, hein? Tô contando contigo. Gente, olha só. Meus amigos, o São Paulo, ele tem a questão do volante, né? O Pablo Maia com uma ruptura ligamentar tem um lado bom. Pablo Maia, você rompeu o ligamento, né? Você tá com tudo zoado aí, já é o segundo ligamento que rompe, se acontecer mesmo. E aí o que acontece? O São Paulo, ele pode ter uma notícia boa, pelo menos para quem é mais fanático pelo São Paulo, né? Pelo menos para mim, no caso aqui, vocês, eu acho que vão compartilhar da mesma ideia. O Pablo Maia, ele é um jogador que desde que ele surgiu, acho que foi lá atrás com o Rogério Ceni, se não me engano, mas desde que ele nasceu pro futebol, ele foi colocado numa berlinda de vez em quando. Lembram quando o Rogério Ceni jogava com aquele tripé no meio campo, onde ele montava Pablo Maia, Igor Gomes e Nestor? Nesse caso, ele não tinha uma ajuda de volante, um volante sustentação ali como ele. Ele tinha o Nestor, que não desarmava ninguém, só cercava, e o Igor Gomes, que é mais um meio atacante do que aquele cara, do que o Xavi, o Luka Modric, que o Rogério Ceni pensava que o Igor Gomes era, né? Então, o Pablo Maia ficou meio jogado. Eu lembro perfeitamente que uma vez o São Paulo pegou o Flamengo, tinha o meio campo com Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson. E o Pablo Maia meio isolado marcando os caras. Palmeiras teve uma época que teve Zé Rafael, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. E o Pablo Maia encarou os caras de mano ali contra 3. Então ele foi colocado sim em maus lençóis, meio na berlinda. O que acontece então? O Pablo Maia, desde que o Dorival chegou, ele colocou o Alisson junto e ele passou a ser o melhor volante do futebol brasileiro. Como já dava sinais de que seria na equipe de base. Só que a Europa também sempre ficou em cima. Sempre convivemos com as notícias. O Pablo Maia vai embora. Olha só, Pablo Maia vai ter proposta. Pablo Maia, o Fulham quer. Lembra? O Newcastle quer. Times da Inglaterra queriam. Fora a Espanha que aparecia também, sempre convivendo com esse... Não vou chamar de... lá de fora, o pessoal ali da Europa queria levá-lo, queria levar o cara, aliciá-lo. E aí o São Paulo sempre ficou naquela situação. Eu vendo, beleza, mas é aqui que eu vou fazer um dinheiro. Eu vendo, mas é aqui que eu vou ganhar uma grana. Essa diretoria do São Paulo, do Belmonte, Júlio Casares, eles vendem mesmo, não tem jeito. Qualquer um que oferece 2 coquinhas lá e um fandangos, eles vendem um jogador da base do nível do William Gomes, que tá de novo, já tá brilhando no futebol europeu, tá? Notícias do Porto já mostram que o William Gomes a cada dia melhor e tal. Então o Pablo Maia também iria seguir esse caminho. A contusão dele, 2 fatores seguraram ele aqui. Primeiro foi aquele do Dorival, que ele falou, eu até ganho a Copa do Brasil, não me traga ninguém, mas eu não quero que venda ninguém. Lembram disso? Dorival falou, não precisa de reforço, eu só quero que não vendam meus jogadores. O São Paulo segurou os caras, vendeu o Beraldo quando acabou o ano e o Dorival conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Eis que o São Paulo tem a contusão do Pablo Maia. Então ele perdeu o mercado. Agora com essa nova contusão, que ele perde totalmente o mercado, já vai acho que para 23 anos, né, 24, ele pode agora fazer uma carreira no São Paulo. O São Paulo deveria até inclusive segurar o Pablo Maia, falar assim, você vai ganhar aqui, sei lá, igual o Ferreirinha.
Sabe, tipo assim, 700 conto por mês. É muito, lógico que é. Mas não é melhor contar com o Pablo Maia para sempre? Pensa ele fazendo carreira no São Paulo como o Rogério Ceni fez. Sabe, não, esse aqui não vai embora mais não, esse aqui agora é nosso. E aí, em vez de trazer o Thiago Mendes, o Casemiro, seguraram o Luiz Gustavo, tentaram uma nova renovação com o Luiz Gustavo de 38 anos, 39, é melhor ter o Pablo Maia. Então é claro, a contusão agora só vem coisa ruim, né? Só vem notícia ruim. Mas, por outro lado, se o São Paulo for esperto agora e identificando uma possível desvalorização do jogador diante do mercado europeu, podemos sim tentar ter o Pablo Maia aqui valorizado, sendo o nosso grande camisa 5 para nunca mais, em 10 anos, 12, precisar se preocupar com camisa 5 com o primeiro volante. O que você acha da ideia? Eu acho a ideia excelente. Não sei se o Pablo Maia quer ir para a Europa, né? Mas olhando por aqui como São Paulino, quero sim você por aqui, Pablo Maia. E isso abre... Essa é uma ideia, né? É claro que abre também a questão. Tipo, e o Casemiro? Volta agora? Oscar e Lucas já voltaram. Será que o Casemiro não poderia voltar aqui agora? E pode ser sim. Ele está jogando lá pelo Manchester ainda. Dei uma pesquisada antes desse vídeo aqui. Ele está jogando pelo Manchester United ainda. O Manchester quis se desfazer dele, do Antony e tal. O Casemiro continua lá, né? O Antony já está no Betis, já está até brilhando no Betis. Que o Manchester ele é um time que afunda todo e qualquer jogador, né? Eles afundaram o Cristiano Ronaldo recentemente, eles afundaram o Casemiro, Pogba, todos, Tevez, Di Maria, Cavani, Ibrahimovic, tudo que você pensar de jogador aí, lá no Manchester não joga. Afundaram o Antony, todo mundo brilhando fora do Manchester. Todos os jogadores brilham fora do Manchester, é só ir embora lá. E caras que ficam muito tempo lá, como o Chicharito, aquele Martial, os caras acabam com a carreira. Varane saiu de campeão da Champions com o Real Madrid para ser horroroso no Manchester. Então todos os jogadores, eles chegam no Manchester e parece que desaprenderam a jogar bola, vira só um problema. Então sim, o Casemiro ainda é um dos melhores volantes do mundo, se não for o melhor. E o São Paulo, ele não tem a ideia de trazer o Casemiro por conta do que ele tem de mercado ainda. É muito difícil você trazer um Casemiro. E aqui, eu entendo a diretoria do São Paulo. Se o Casemiro bater o pé e falar, eu quero ir pro São Paulo, como o Oscar fez, como o Lucas Moura fez, aí é fácil. Aí você traz. A vontade do jogador, ela leva muito longe, né? Agora, se o São Paulo não tiver essa vontade pública do jogador, com o cara falando abertamente que quer vir pro São Paulo, aí realmente é difícil, não é simples não. Mas, por outro lado, o Thiago Mendes é um cara mais fácil. O São Paulo fez proposta pro Thiago Mendes já. O que tá me pegando com essa questão do Thiago Mendes é que ele tava no São Paulo, com 2 pés no São Paulo, só tinha que assinar o contrato. O São Paulo chegou, fechou com ele, fechou com o Zubeldia. Zubeldia conversou com o Thiago Mendes, a mulher do Thiago Mendes começou a fazer posts em rede social, estamos indo para São Paulo, colocou foto com a mala pronta no canto do quarto, estamos indo para São Paulo. O cara foi fotografado ali nos bastidores do São Paulo e todo mundo já cravando que o Thiago Mendes era nosso. O time árabe, ele viu a situação assim, peraí, como é que é? O cara é meu jogador, eu que pago uma fortuna. E aí o cara tá tirando fotinho, conversando com o Zubeldia no São Paulo. A mulher dele já garantiu que ele está lá. Então demorou. Eles ficaram pé da vida. Chegaram e falaram, São Paulo, é o seguinte, o cara tem contrato com a gente aqui até o meio do ano de 2025. Se você quiser, pague a multa, é 40 milhões. São Paulo, claro que tirou o pé. E o Thiago Mendes receberia então a proposta do São Paulo assinando um pré-contrato para poder ser liberado. Como foi o caso do Wendel, por exemplo, que foi liberado. E aí o São Paulo foi e fez a proposta para o Thiago Mendes. Só que o Thiago Mendes ele não assinou o pré-contrato ainda. Então, eu sinceramente eu não sei o que mudou nessa história, o que mudou possivelmente na cabeça do Thiago Mendes, se ele decidiu ir para outro time, se apareceu um Flamengo, um Palmeiras, nós não sabemos. O que eu tenho de informação hoje do Thiago Mendes é que está muito encaminhado para ele vir para o São Paulo. Atlético Mineiro entrou forte na jogada pelo Thiago Mendes. Deve ter mais alguns times aí como o Botafogo, não duvido nada. Mas o Atlético Mineiro é público que ele entrou na jogada pelo Thiago Mendes. Tenho certeza, aqui não há informação, mas eu tenho certeza para mim que o Flamengo também entrou forte pelo Thiago Mendes. Quando o Flamengo sempre, desde que tem essa gestão do Landinha passada, que gastava-se muito com contratações, o Flamengo sempre quis o Thiago Mendes. Então pensar que o São Paulo hoje não tem a concorrência do Flamengo, eu não compro essa ideia. Para mim o São Paulo tem sim a concorrência do Flamengo em relação ao Thiago Mendes. O Atlético Mineiro é público, tá?
Agora, por que o Thiago Mendes não assinou um pré-contrato? Isso pega muito. Isso depõe contra o Thiago Mendes. E pelo menos pra quem é São Paulino tá olhando e fala, cara, por que, cara, que você não assinou um pré-contrato ainda? Qual que é o segredinho que nós não estamos sabendo, né? E aí o Negrutti ganha força de pedidos da torcida. Não com o Zubeldia ainda, mas pedidos da torcida. O Zubeldia, ele fez inúmeros elogios ao Hugo, o volante da equipe de base de São Paulo. Não foi ao Luan, que é profissional, mas também equipe de base de São Paulo. Não foi ao Ibali, que foi emprestado para a Inter de Limeira, não voltou. E agora pode ser que esteja de volta, mas assim, totalmente fora dos planos do Zubeldia. E o Negrutti é um cara que está pronto. Esse aí, diferente do Hugo, ele não se machucou, diferente do Luan. Ele não tem essa mágoa da diretoria do São Paulo, que eu não sei se tem mágoa, mas aparenta ter, né? A diretoria do São Paulo aparentemente não quer de jeito nenhum ver o Luan lá, nem pintado de ouro, deixa o cara afastado, tenta usá-lo sempre como moeda de troca. Já o Negrutti, ele não tem nada disso. Ele está pronto, fez uma copinha bastante ok e agora ele poderia ser reintegrado ao time do São Paulo para jogar já quartas de final. O Luiz Gustavo não deve ficar pronto para quartas de final. Então o São Paulo fica sem um camisa de origem, um camisa 5 de origem. Só que eu acho também que o Zubeldia e a própria diretoria do São Paulo, se considerar que os 3 volantes que lá estão esperando a volta do Luiz Gustavo, ela não precisa de contratação e nem trazer o Negrutti. O Alisson, quando o Pablo Maia se machucou, ele virou o primeiro volante. Ele virou o camisa 5 do São Paulo. Então eu considero sim que o Alisson pode voltar a fazer essa camisa 5. É claro, o Alisson também está sentindo dores no local onde ele teve a fratura. Fratura, se curou, curou. As dores aí vão vir para sempre agora. Nesse friozinho que tá fazendo em São Paulo, tá frio, né? Costuma vir as dores. Eu não sei por que nesse calorão, falando sério, não sei porque nesse calorão vem vindo as dores, não tenho nem ideia. Mas o Alisson, ele, se estiver pronto para jogar, para mim o São Paulo tem camisa 5. Primeiro volante, sim. E o segundo volante fica para Bobadilha e Marcos Antônio disputarem a vaga até o Luiz Gustavo voltar. O Luiz Gustavo, para semifinal, já deve estar pronto para jogar. Um cara disciplinadíssimo, que treina pra caramba, pode conseguir sim, não duvido nada. Inclusive, apostaria bastante no Luiz Gustavo e Alisson, Luiz Gustavo e Marcos Antônio, Luiz Gustavo e Bobadilha. Acho que a dupla se equivale em termos de características e o que uma dupla de volantes precisa ter, eles têm. A receitinha tá lá. Gente, olha só. Deu muito o que falar essa contratação do Jean Dias, o atacante da Ponte Preta, que foi do Internacional, aí ele foi lá pro Papão da Curuzu, lembra do Paysandu, que é o Papão da Curuzu? E além disso, ele foi também agora pra Ponte Preta, onde ele aparece fazendo no Campeonato Paulista bastante legal, né? A Ponte Preta, ela vinha sendo uma das sensações aí do Campeonato Paulista, até legal pra caramba o futebol, e quando ele jogou contra o São Paulo, o Zubeldia fez elogios ao Jean. Ele falou assim, ó, aquele camisa 7 da Ponte é da hora e tal. E isso deu muito o que falar, porque o São Paulo hoje, ele conta com o Lucas Ferreira pedindo passagem. O Lucas Ferreira, eu arrisco dizer pra vocês que ele nunca jogou mal no São Paulo. Pra quem não se lembra, Lucas Ferreira, equipe de base do São Paulo, um ponta direita, canhoto, que foi do Flamengo, e o São Paulo trouxe ele pra cá. Chegou aqui, ele ganhou a copinha, sendo ao lado do Rian a grande sensação da equipe de base. Então esse Lucas Ferreira aí, quando jogou no profissional, ele demonstra, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, ser mais rápido do que o Eric e mais forte do que o Ferreirinha. Então temos ponta. Eric joga na ponta, Ferreirinha joga na ponta, Ferreirinha corre e dribla. Lucas Ferreira também corre e dribla. Ferreirinha não tem um chutão, Lucas Ferreira tem um chutão. E na hora de usar força física, o Lucas Ferreira, ele parece fisicamente maior do que o Ferreirinha e do que o próprio Eric. Então ele consegue ter muitas propriedades, muita coisa dentro das características excelentes de um grande ponta forte, rápido e decisivo que o Lucas Ferreira tem. Então assim, é um jogador... Porra, como é que pode, né? Ele não é, o David Neres não é rápido igual ele, é mais habilidoso. O Lucas Ferreira aposta a corrida, ele tem o jeitão do Robin de jogar. Ele aposta a corrida, ele pega a bola e aposta a corrida. O Robin era talvez mais rápido, ele é mais forte que o Robin. Ele puxa a bola e tem uma pedrada naquela perna esquerda. Então, se você analisar esse tipo de jogador, você fala, peraí, o Juba tá falando de um craque? O Juba tá louco, ele tá falando de um craque? Tô falando de um craque. Então, se pensar que o São Paulo hoje conta com Henrique Carmo, que um dia o Bayern de Munique demonstrou interesse nele já, até o Barcelona já demonstrou interesse. Aí você olha pro Lucas Ferreira e fala, tem essa peça aqui, esse monstro aqui.
eu tenho o Eric que não deu certo ainda. E aí o São Paulo tá olhando para um atacante de 34 anos da Ponte Preta. Eu acho que a coisa vai muito contra o próprio Zubeldia, né? Então, é legal ele gostar do atacante da Ponte Preta, respeitar o cara, mas o São Paulo nunca que poderia ter colocado o Jean no radar e dito assim, estamos analisando aqui, porque vai que um dia, vai que pá, que dia? Vai contratar com 34 para 35 para tirar espaço do Lucas Ferreira? Isso aqui eu sou completamente contra essa contratação e acho que não existe. Não é porque o Lucas Ferreira tá bem, é porque se o Lucas Ferreira não fosse bom, nem o Eric, nem o Henrique Carmo, nem o Ferreirinha, aí você teria que ir pro mercado buscar um cara mais novo. O São Paulo contratar um ponta de 34 anos, que era do Paysandu e foi pra Ponte Preta, não é condizente com o tamanho dessa camisa, tá? Gente, o Zubeldia acaba de mudar o sistema para 3 zagueiros e deu o que falar em termos de elogio pro treinador. Ele realmente foi muito elogiado, merecidamente. Ele conseguiu um sistema de jogo que funcionou pra caramba, só que o Alan Franco estava poupado. E o Zubeldia já usou o Sabino de lateral esquerdo, vocês lembram disso? E usou o Ferrarese de lateral direito muitas vezes, você deve lembrar também. Tanto o Ferrarese na direita como o Sabino na esquerda, eles foram jogadores que já jogaram na lateral, ainda que de forma improvisada. O que o Zubeldia fez então? Como ele colocou o sistema de 3 zagueiros e colocou o Wendel e o Cédric Soares bem avançados, ele considera que quando o Cédric e o Wendel estão lá na frente, na zaga você está coberto com as laterais, porque os 2 zagueiros, Ferrarese e Sabino, fazem essa parte das alas no sistema defensivo. E tá correto pra caramba. O desenho, o pensamento tá perfeito. Agora, quando o Alan Franco voltar, nós temos o Ferrarese que finalmente encontrou um espaço para ele, mesmo quando tinha o Beraldo e o Arboleda ele não podia jogar, e quando tem Alan Franco e Arboleda ele também não pode jogar. Agora, se forem jogar 3 e tendo esse fator do Cédric poder ficar com liberdade para atacar e o Ferrarese ser o lateral direito, o falso lateral, o terceiro zagueiro falso lateral, fica perfeita a receita. Agora, na esquerda, o Sabino, ele vai perder a vaga para o Alan Franco? Ou será que o Alan Franco vem mais para cá, o Sabino joga com o Alan Franco e com o Arboleda, e aí o Ferrarese perderia a posição de novo? A torcida São Paulina, por todo mundo que eu conversei, enquetes e tal, todos preferem que a zaga seja feita por Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. O Alan Franco fazendo a esquerda, porque ele tem qualidade para isso, teria a cobertura do Arboleda, que compensaria a falta de velocidade do Alan Franco se ele for até o meio campo, e o Ferrarese, que também é um cara rápido, é um cara jovem, muito forte, ele faria essa dupla de zaga com a Arboleda quando o Alan Franco subir. E quando o Ferrarese subir, Alan Franco e Arboleda fazem a dupla de zaga quando o São Paulo tiver que perder a bola e tiver que voltar. Então, o Sabino, pra mim, ele não se faz um cara necessariamente titular. Ótimo pro elenco, perfeito da maneira que foi contratado, de graça, baratésimo, legal pra caramba. Mas chegou a hora de Ferrarese, Alan Franco e Arboleda e temos assim disparadamente a melhor zaga do futebol brasileiro com os reforços de Cédric e Wendel. E aí, como é que você montaria esse sistema defensivo? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí, beleza? Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!